E aí, meu querido, como é que você tá? Tudo bem? Tudo certo por aí? Bom, pessoal, hoje eu vim aqui para fazer um fechamento até agora das nossas listas, tá? Muita gente me perguntando, cara, como é que tá? Como é que são os números? Eu tenho interesse dessa lista, mas eu quero entender um pouquinho mais como funciona, tá bom? Então, de repente, esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, certo? Mas eu quero fazer um retrospecto desde quando a gente iniciou esse projeto junto com vocês, explicar, tirar algumas dúvidas e falar algumas coisas que são importantes para quem está na lista nesse momento, tá bom? Então, vamos para esse vídeo, fica até o final, cara. Eu sei que ninguém gosta de vídeo longo, mas se você tem interesse, se você quer conhecer mais a nossa lista, fica por aí, que esse vídeo vai ser bem importante para ti, tá bom? Bom, pessoal, então vou compartilhar aqui com você a minha tela, tá certo? Vou ficar aqui embaixo, aqui no cantinho, e deixar o que mais importa aí para vocês, tá bom? Aqui na descrição eu vou deixar todas essas planilhas, certo? Vou deixar todos os links de cada uma delas para que você possa consultar você mesmo, tá? Não tem problema nenhum, tá bom? Então assim, antes de mostrar e falar sobre o projeto em si, deixa eu contextualizar aqui uma coisa importante. As listas da GetUp, nesse formato, onde a gente indica a entrada e a saída dos jogos, começou desde julho de 2025, certo? Mas a lista, ela não começou desde julho. Ela já tem mais de 3 anos de existência, certo? Se você quiser ver aí um pouco mais os fechamentos da nossa lista, você pode acessar aqui no YouTube, você vai ter aí os fechamentos de todos os meses que a gente fez, você pode conhecer um pouquinho como era antes a lista, como é agora. É óbvio que as coisas vão mudando com o tempo, mas a essência da estratégia, do fechamento, ela sempre seguiu a mesma coisa, tá bom? Por isso que nós temos uma base muito grande. Às vezes as pessoas enxergam, por exemplo, esse mês de fevereiro, que foi um mês em negativo, e eu já vou te explicar também o porquê que a gente terminou em negativo, como que se nada mais funcionasse, né? Então assim, você pode fazer 3, 4 anos de algo que está funcionando, basta um mês, às vezes negativo, para a galera começar, pô, cara, será mesmo? Né? Será que funciona? Eu não tenho dúvida, tá? Eu não tenho dúvida que de verdade funciona, certo? Mas desde julho de 2025, a gente vem com esse projeto, tá? Que não é fácil, pessoal. Não é um projeto fácil. Você que está aí do outro lado, às vezes pode achar que a gente faz coisas para burlar o resultado, certo? Mas assim, pessoal, nós já passamos dessa fase, né? Nós não temos que provar resultado para mais ninguém. A GetUp Trade, né, está aqui compartilhando conteúdo. São mais de 600 vídeos que a gente tem no YouTube, são mais de 1000 publicações que a gente já tem no Instagram, já são mais de 1000 alunos que passaram, né, pela nossa mentoria, pela nossa comunidade, que aprenderam, vários cases de sucesso, de pessoas que estão evoluindo, mas é óbvio que os cases de sucesso são menores do que os de insucesso. Sabe por quê? Porque existe uma regra um dado estatístico, que 97% das pessoas que passam por aqui são mal sucedidas, só 3% são bem sucedidas. Logo, esse número também está dentro da GetUp, ok? Então assim, a probabilidade do insucesso ela é bem maior. Mas os cases de sucesso que a gente tem, e para nós basta um para mostrar que de fato as coisas funcionam. E funciona para nós, que é o que mais importa, tá certo? Então assim, desde julho de 2025 a gente vem fazendo esse compartilhamento. Como que funciona isso operacionalmente? Deixa eu te contar um pouquinho como é que funciona, certo? Eu tenho pessoas que me ajudam, tá? Que é o Marcos, o Danilo, por isso que o nome ali tá Projeto Marcos Souza, tá? Porque o Marcos é que faz as entradas para nós. É ele que controla a banca que a gente está trabalhando. Qual que é o trabalho do Christian? É gerar a lista. É eu que faço a lista, é eu que estudo ela, é eu que mando os jogos. Mas quem faz as entradas e as saídas são, né, essas duas pessoas, o Marcos e o Danilo. Logo, a culpa disso tudo é deles. Tô brincando. Né? A culpa positiva e a culpa negativa. Lógico que não é culpa de ninguém. Mas o que eu quero dizer com isso? O Marcos e o Danilo, eles têm outra atividade. Eles não vivem exclusivamente de trade. Na nova fase da GetUp foram pessoas que estiveram do meu lado, que estão do meu lado, certo? E que têm me ajudado a fazer esse projeto. Logo, eles também estão se beneficiando desse projeto, ok? Então, nem sempre, pessoal, é possível a gente indicar a entrada e indicar a saída. Qual que foi a forma que a gente achou de deixar isso de uma forma geral, que você conseguisse entender? Desde o início nós dissemos, pessoal, é um projeto manual,
não é um projeto automatizado, não é um bot que faz as entradas. Somos nós, é uma pessoa real que vai lá, faz a entrada, tira o print da entrada e manda para vocês. E depois é essa pessoa que monitora o jogo, junto comigo também, que faço o monitoramento das partidas e faz a indicação do fechamento, tá bom? Várias vezes sou eu que faço a indicação do fechamento. Ok? Ao longo desses meses, tá, desde julho de 25, a gente veio se adaptando, porque era algo novo. Tá? Então, muitas vezes, né, no mês de julho, teve várias vezes que foi esquecido, que passou despercebido, porque não era um hábito. Né? Depois, a partir do mês de agosto, setembro, outubro, aí a coisa foi se encaminhando. Tá? Mas janeiro e fevereiro foram 2 meses muito difíceis para o Marcos e para o Danilo. Tá? Eles têm uma empresa, eles são de São Paulo, eles não são aqui do Rio Grande do Sul, então a gente não está próximo. Tá? E essa empresa deles teve uma demanda muito grande. Tá? Graças a Deus é algo próspero, é algo muito bom, mas que fizeram com que eles não tivessem mais tanto tempo hábil para estar à disposição, para executar as entradas e as saídas. Tá? Isso se refletiu muito no mês de fevereiro. Então o mês de fevereiro teve vários erros, né, operacionais. Vários jogos que foram esquecidos de indicar a entrada, esquecidos de fazer a saída. Né? Eu indicava a saída, mas acabava que eles não conseguiam fazer a saída ou faziam de forma tardia. E isso tem gerado, às vezes, um certo desconforto em quem faz a lista. Né? Achando que quando é green, a gente deixa o jogo seguir para pegar o green. Né? E quando é red, aí sim, a gente fecha. Né? Como se a gente conseguisse controlar isso. Tá bom? Então, assim, pessoal, não existe uma manipulação dos resultados. O que está nas planilhas aqui é o que está na nossa banca. É o que foi feito por nós. Tá certo? Então é a forma mais clara que a gente tem de fazer um projeto junto com vocês. Esse aqui é o nosso Profit Loss. Todas as entradas são feitas aqui. Tá bom? Então assim, pô, mas eu não tô tendo esse mesmo resultado. Cara, reavalia. Vê se o que você fez foi exatamente o que a gente indicou. Tá? Faz uma avaliação do teu resultado e não do nosso. Tá bom? O nosso é um parâmetro para você seguir. Mas as listas estão ali para ser... e vocês sabem qual é a forma, né, de entrar e no minuto 75 sair. Mesmo que a gente não indique. Tá certo? Mas tem muita gente preocupada com o nosso resultado. Tá bom, turma? Então, eu quero fazer esse monólogo prévio, porque isso é o mais importante. Tá bom? Pra gente dar a sequência. A lista não está encerrando, tá? Nós vamos entrar mês de março agora e vamos lá, vamos continuar o trabalho, tá bom? Mas o que eu quero que vocês entendam de uma vez por todas, e quando alguém me perguntar, cara, eu tô até meio cansado de responder, eu vou mandar ver esse vídeo aqui, tá? Eu tô gravando esse vídeo para ser uma base já pra galera entender. Pô, não entendeu? Tá aqui, ó, tá aqui o link do vídeo, dá uma olhadinha que você vai saber realmente como que funciona, tá certo? Eu espero de verdade que vocês entendam. Tá, turma? Tá entendido isso? Tá. Dá pra gente seguir dessa maneira? Eu acredito que sim, tá? E você tem toda a autonomia, né, de seguir na lista, de não seguir, de procurar outra forma. Você faz o que for melhor. Mas quem estiver com a gente, né, eu gostaria que estivesse junto, que estivesse entendendo tudo isso que eu tô falando aqui. Certo? 15 minutos de vídeo e eu nem mostrei ainda os resultados, tá? Mas entenda, essa primeira parte, ela é muito importante. Fechou? Vamos então pros resultados. Mês de julho, tá? Nós começamos lá dia 1/7. Porém, as operações, de fato, elas começaram no dia 12, tá? Se você buscar aqui, ó, dia 12/7 foi a primeira operação que a gente fez. Malmo e Norrköping, tá? 0-1 e 0-2. Beleza? É isso aí. Então, dia 12/7. Então, desde o dia 12/7, nós começamos. Qual que foi o nosso começo? Uma banca de 4.000 e uma stake de 1.000. Lembra que eu falei? Dividi a banca em 4 unidades. Certo? Então, uma banca de 4.000 e uma stake de 1.000. 500 no 0-1 e 1.000 no 0-2. A gente fez isso desde lá. Tá bom? Então, assim, eu não vou detalhar todos os jogos por aqui, senão a gente vai ter um vídeo aqui de 5 horas, certo? Mas, como eu falei, tá aqui na descrição cada planilha. Você pode olhar cada jogo sem problema nenhum. Tá certo? Então, até o dia 31/7, nós tivemos um lucro de 186% no mês de julho. Tá? Então assim, nós começamos com uma banca de 4.000, stake de 1.000 e o nosso bankroll final foi de 5.866. Nós tivemos um lucro de 2 stakes praticamente no mês de julho, praticamente meio mês, que foi começado dia 12. Beleza? Show de bola. Mês de agosto, tá? Foi assim, dia 1, aí sim, começamos dia 1, tá? Começamos com
Bank de 5.839, deixa eu só confirmar, um pouquinho diferente aqui, 5.866, 5.839, aqui foi o Bank, né, inicial, foi o lucro do mês de julho, certo? Stake continuou de 1.000, a gente seguiu com a mesma stake, tá? E aí nós tivemos um lucro de 383% sobre essa stake de 1.000, tá bom? Só que aqui, pessoal, nós ainda estávamos nos adaptando. Então, no mês de agosto, deu esse lucro de 383, porque a gente acabou fazendo alguns jogos com mais valor, tá? E não foi de forma proposital. É que ainda o Marcos e o Danilo, eles usavam a mesma banca aqui do projeto para eles também. Então, eles estavam fazendo a entrada da lista e uma entrada para eles, digamos assim, né? E isso a gente viu que começou a afetar o resultado. Porque, obviamente, quando a gente pega o green com mais valor, tá? O valor aumenta. Mas quando a gente tem o hedge também de mais valor, o hedge aumenta, certo? Mas o fato é que o lucro foi de 383 sobre a stake de 1.000, tá bom? Então, julho, agosto, GetUp, listas ainda em fase de adaptação, ajustes, tá? Mas sempre dentro da mesma forma, do mesmo propósito, tá? Então, o nosso lucro chegou a 9.679. A gente conseguiu mais do que dobrar a banca de 4.000, tá bom? O que aconteceu no mês de setembro? Nós decidimos colocar mais um dinheiro e chegar com uma banca de 12.000. Porque dessa forma nós poderíamos aumentar nossa stake para 3.000, de novo, 4 unidades, certo? E assim nós fomos. O mês de setembro já foi bem mais alinhado em relação a isso. Só que o mês de setembro, ele foi um mês onde até o dia 15, praticamente, nós tivemos hedge, porque nós estávamos na data FIFA, tá? Estávamos aqui, teve vários jogos aqui, começamos com uma data FIFA, depois teve alguns outros jogos e alguns campeonatos ali junto, tá bom? Mas foi hedge, até esse período, né? Até essa data aqui. E depois a gente teve bons resultados, conseguimos terminar o mês de setembro com 167% da stake, ou seja, R$5.000 de lucro, tá? Então, 12.000 mais 5.011, uma banca final de 17.000, tá? Então, vê lá, 160% julho, 160% setembro, 300%, né, agosto, mas vamos botar que foi metade disso, vamos botar ali que seja 160% também, agosto, por conta de nós ter subido a stake ali no meio do caminho, ter trabalhado com mais valor, mas o resultado tá ali, tá? Green é green, red é red, fato, tá bom? Mas percentualmente, claro que dá uma diferencinha, tá? Mas chegamos, né, dessa maneira com 17.000. Aqui o projeto já estava bem alinhado. A gente já passou a colocar essa banca só para lista, nada mais, entendeu? Conectamos o MyBetSpace só nessa conta e pronto. Então o mês de metade de setembro e agosto, tá? Foram os meses que a gente conseguiu de fato alinhar. Aí, pessoal, outubro, agosto, setembro, vamos lá, na ordem, né? Julho, agosto, setembro, outubro. Outubro, banca inicial, 17.000. Stake, segue de 3.000. Qual foi o nosso resultado do mês de outubro? 7.962, 265%. Esse é o resultado. Todos os jogos estão aqui, tá? Então o mês de outubro foi muito bom. Foi o melhor mês que a gente pode falar aí para vocês. Realmente foi um mês que a gente tomou pouquíssimos heads, né? Foram 3 ou 4 heads aqui, mais pontuais, mas foi muito bom, certo? Então, chegamos aqui ao mês de outubro, 4 meses, a gente chegou com um lucro de praticamente 25.000, certo? Lembra que a gente começou com uma banca de 4.000, depois botou um pouquinho mais? Então, assim, praticamente nós estávamos com um lucro aqui de 19.000 e pouco de lucro em 4 meses, tá? Então foi muito bom, beleza? Novembro, tá? Novembro, nós subimos a stake para 3.500, certo? E começamos o mês com hedge. É o jogo do Mônaco e Paris, aqui se eu não me engano, não, PSG e Nice. PSG e Nice, se eu não me engano, que nos deu um hedge. A gente conseguiu se recuperar legal, tomou mais uns hedge aqui que nos deixaram em neutro. Andamos um pouco aqui no Vale das Sombras, né, em hedge. De novo, passamos o mês todo praticamente em hedge, mas na parte final do mês a gente conseguiu fazer uma boa recuperação aqui. E terminamos o mês com 7% da stake negativo. Esse é o mês que eu digo que a gente terminou neutro, tá? É óbvio que é um mês em hedge, né, pessoal? Mas é hedge para você?
7%, para mim não é hedge, para mim é um ajuste, uma correção. E eu fiquei muito feliz por esse resultado, porque, cara, foi um mês ruim, e a gente conseguir terminar em neutro, isso é muito bom, cara, isso é muito bom. Não sou eu que olho as coisas só pelo lado positivo, e sou muito positivo nas coisas. Não, realmente foi positivo, tá? Então, praticamente um mês em neutro. Dezembro, olha só esse gráfico de dezembro, que coisa horrorosa, né? Que feio esse gráfico. O que aconteceu? A gente pegou mesmo a banca, subiu a stake para 4 mil, certo? E olha só, mesmo com esse gráfico horroroso aqui, que nós estávamos muito bem até o dia 10, se eu não me engano, dia 7, acho que foi uma semana assim. Só que depois as coisas começaram a ir por água abaixo, se eu não me engano, aqui foi o dia que a gente tomou 3 heads aqui no mesmo dia e jogou a nossa conta para baixo, né? De positivo nós fomos a negativo, assim, muito rápido. Conseguimos voltar, ficamos ali na linha tênue do green, do red, e no final do mês, né, a gente conseguiu terminar positivo em 33%. E ainda teve esse jogo aqui do Bolton, se eu não me engano, que muita gente acabou pegando green nesse jogo, tá? Mas a gente acabou fechando em red. Então, teve pessoas, que eu tive esse feedback, que terminaram o mês aqui em 60%, 70% de green. Nós terminamos em 33%. Tá ótimo. É um mês em green. Não é o green que a gente queria, mas é green. É ótimo. Certo, pessoal? Aí, ok. Começou 2026. Né? Vamos lá, 1º de janeiro de 2026. Vamos de novo, né? Nossa banca, 26 mil. Seguimos com uma stake de 4 mil. Certo? E nesse mês de janeiro, já foi um mês mais ok. Tá? Foi um mês mais ok. A gente não começou ali voando, mas entre greens e reds aqui, ok. E a partir da metade do mês de janeiro, a gente começou a dar uma engrenada legal, tá? E conseguiu terminar o mês com meio stake de lucro. Meio stake de lucro. Tá? Isso é muito bom também. Você tá somando? Aí, até agora, desde julho, a gente não teve mês em red. Julho green, agosto green, setembro green, outubro green. Novembro neutro, dezembro green, janeiro green. Certo, pessoal? Olha bem aqui pra mim. Isso é um resultado ruim pra ti? É ruim. Eu sei que tem pessoas que não entraram desde julho. Tem pessoas que entraram na lista em janeiro. Obviamente pegaram momentos mais difíceis. Mas isso não justifica nada. O projeto é esse. Tá? Se você entrou no meio do projeto, aí... Ok, pessoal? Aí vamos... E aqui nós já estávamos com esse problema que eu falei pra vocês. Alguns jogos que a gente não conseguiu fazer o fechamento. Se eu não me engano, esse jogo do Den Haag aqui, a galera pegou green, a gente não conseguiu fechar e tomou um red praticamente cheio, né? Tá ali na planilha, vocês podem ver depois, tá? O que de fato aconteceu em cada entrada, tá? Mas aí nós chegamos no mês atual não, né? Mês passado, e aí sim, aí chegou o nosso primeiro red. Aqui parece que a gente tem uma bola de cristal, tá? Mas não, foi só uma decisão que a gente tomou. Qual foi a decisão? Baseado no pedido de algumas pessoas. Pô, cara, vocês estão trabalhando com uma stake de 4 mil. A gente entrou agora com uma banca de 1.000, nós dividimos a stake para 250. Cara, para nós é meio... Não é motivacional a gente trabalhar e ganhar centavinhos e vocês ganharem mais, tá? Mas é tudo uma questão de dinheiro. A gente não está falando aqui de porcentagem. Mas nesse mês de fevereiro nós decidimos e avisamos com antecedência que nós iria voltar a nossa banca inicial, lá de 4 mil com stakes de 1.000. Foi isso que a gente fez, tá? Só que no mês de fevereiro nós tivemos sim um mês em red, tá? Um mês em red e com muitos problemas operacionais. E aqui que eu quero comentar um pouco com você e explicar, essa planilha tá aqui também, tá, pessoal? Mas vários heads que a gente tomou aqui foram exorbitantes. E vários greens que a gente acabou tendo, que outras pessoas tiveram red, porque a gente não conseguiu fazer o fechamento, ou acabou até esquecendo de fazer o fechamento, tá? Então, o resultado do mês de fevereiro, ele tem a ver com erros técnicos, com erros operacionais também, tá? Como assim que a gente não pode errar? A gente pode sim, somos seres humanos, a gente errou, né? Pode ter certeza que estamos em reunião, que estamos em tentativa de melhoria, estamos analisando formas de voltar da mesma maneira que estávamos, mas realmente o mês de fevereiro foi bem complicado. Mas teve aqui, por exemplo, o jogo do Galatasaray, que o pessoal até me chamou a atenção na live.
O Galatasaray, a gente tomou o head no 2-0 também. Mas todo mundo da lista tomou o head só no 1-0, de 50%, logo era 25%, então tomou ali 30%. Nós não, pessoal. Nós tomamos aquele 30% daqui, ó, 27% no 1-0, só que nós tomamos um head aqui que outros não tomaram, que foi de 69%. Então isso nos dá uma defasagem muito grande. E o que foi isso aqui? Foi um erro operacional, né? Onde foi esquecido de fazer a saída e acabou acontecendo, tá? E teve vários casos assim ao longo desse mês de fevereiro, tá? Aqui Cambur e acho que não, aqui também parece que tá tudo certo. O Venezia, esse jogo do Venezia, aqui também a gente acabou tomando um head no 0-2, tá? Muito maior do que os outros, de 77%, porque também foi feita uma saída tardia, tá? Deixa eu ver outro jogo aqui, mais no início, não, acho que é isso aí, tá? Mas todas essas coisas aqui, depois você pode olhar com mais calma, nos fizeram ficar em head de duas stakes. 1.800, né, 187%. Isso aqui é algo totalmente desproporcional? Não é. Para quem vinha tendo greens de 180%, 200% em 2, 3, 4, 5 meses seguidos, ter um mês em head de 187 é algo compreensível. E eu sei que esse head aqui um pouquinho maior é por conta de alguns erros operacionais que a gente teve, tá? Que não vamos cometê-los no mês de março, tá? O que eu quero te alertar nisso? Você que chegou na lista no mês de fevereiro, obviamente, você está desgostoso, você está desanimado, você está tudo de ruim. Só que o mês em head, ele vai ter que existir. Ninguém aqui prometeu o green infinito para você, tá? Mas eu tô aqui te mostrando através desse vídeo, né, que vai ficar longo, já falei, né, já passaram de 30 minutos. Mas para te falar, na verdade, que o nosso projeto ele começou em julho, de forma muito organizada, tá? Mas que teve alguns ajustes no longo do caminho e depois engrenou legal. E no mês de fevereiro a gente teve problemas operacionais, tá? Como que a gente vai agora? Para mim, encerrou, mês de fevereiro acabou. A partir de domingo, dia 1º, foi ontem, nós começamos outro mês de março, tá? Aonde nós vamos estar com uma banca de 2.000, tá? Nós vamos trabalhar com essa banca de 2.000, vamos fazer menos jogos simultâneos até crescer, certo? E vamos levar o projeto dessa maneira. Tá? Então, assim, só no domingo a gente já fez 30% da stake. E assim nós vamos. Tá, pessoal? Então, espero que você entenda, espero que você veja todas as situações aí que a gente está comentando e que você possa entender, compreender que é um projeto manual e que você pode se beneficiar desse projeto. Você pode estar junto com a gente, tá bom? É só isso que importa na realidade. Bom, pessoal, depois de falar, eu quero agradecer para você que ficou aqui até o final, desejar um mês de março bom para nós, para você, né, que está conosco, que está confiando no nosso trabalho, e vamos com a expectativa de que no final do mês de março a gente possa trazer um resultado bem positivo para a gente dar sequência nesse 2026 aqui do projeto da lista, tá? Mas eu posso te dizer, eu estou muito feliz com os resultados, tá? Espero que você também entenda e fique, né, tente se animar com esse resultado aqui, que está, na minha opinião, da forma mais transparente possível. Não tem como ser mais transparente do que isso, da maneira que a gente está fazendo. Tá certo? Então é isso, tamo junto. Chamo o Christian, faço parte aqui da GetUp, já há 6 anos compartilhando conhecimento e uma nova forma de trabalho aqui no Correct Score, e que a gente possa se encontrar ali na frente e olhar para trás e ver que foi tudo muito legal. E além, né, ou melhor, não só a nível de resultado, mas de aprendizado, porque tudo isso aqui para nós acaba sendo um belo aprendizado. Certo? Tamo junto, valeu, até a próxima e fica tranquilo, porque tem lista e tem boa do dia também, boa do dia que tá dentro aí das listas também. Valeu!